aluno! Seja bem-vindo a mais uma videoaula de oficina de leitura. Vamos lá então? Hoje nós vamos trabalhar sobre o nosso livro, tá? Que é O Mistério da Casa Verde, de Moacir Scliar. Gente, eu peço mil perdões para vocês, por quê? Porque o meu livro, gente, ficou no colégio, tá? Então, assim, ó, a prof tem do 6º ano, eu tenho do 7º ano, eu tenho uma biblioteca aqui em casa, tá? E aí, gente, eu lembrei que o meu livro, Mistério da Casa Verde, eu tinha emprestado para um aluno do 9º ano. Ele me devolveu e eu deixei, pessoal, no meu armário no colégio. Então, eu não vou poder apresentar ele para vocês aqui. Mas eu mandei para vocês em PDF online gratuito, tá? Espero que vocês já estejam terminando a leitura desse livro, porque a nossa avaliação vai ser em cima do livro, tá bom, meus amores? Ai, gente, olha só, fui na minha biblioteca, eu tenho todos, menos esse. Esse daí eu lembrei que eu emprestei. Mas tudo bem, gente, vamos lá. A prof montou aqui para vocês um pouquinho sobre esse livro, tá? A gente vai falar na forma geral desse livro aqui. Por quê? Nas outras aulas a gente está trabalhando, né, outras características de texto, e aí nós não falamos ainda sobre o nosso livro. Então, por quê? Porque o nosso livro, né, é maravilhoso, ele requer uma leitura bem atenciosa, pessoal, senão você não vai entender, tá? Já é um livro ali, pessoal, de uma leitura de 9º ano para 1º ano ali, e a prof puxa mesmo, porque vocês são capazes, tá? Então, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o livro em si, só para vocês entenderem um pouquinho essa obra, tá? Então, O Mistério da Casa Verde, pessoal, ele é uma obra infanto-juvenil. Faz parte de um projeto da editora Ática chamado Coleção Descobrindo os Clássicos, cuja proposta é apresentar obras íconicas da literatura para o público que queira um impulso, tá? Em relação ao primeiro contato com o original. É uma reescrita da obra de Machado de Assis, mas eu vou falar lá na frente, tá bom? Então, assim, presta atenção nos detalhes que tem ali, porque assim, ó, a prof já recebeu lá no Positivo On algumas perguntinhas sobre o livro, tá? Então, assim, se você tá em dúvida, é porque você não tá prestando atenção na sua leitura, pessoal. Tenta entender que esse Mistério da Casa Verde, ele foi, né, reescrito por esse autor, mas a obra original dela é de Machado de Assis, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse autor aqui, tá? Ó, foi o que eu falei para vocês, né? Esse autor, ele é um gaúcho, Moacir Scliar. Ele faz uma ligação entre o livro do Alienista de Machado de Assis, isso vocês vão começar a estudar já, porque o Alienista já é um livro de vestibular, tá? Isso vocês já começam com certeza o ano que vem, tá bom? Com a professora Andréia, vocês já começam ali essas leituras desses livros de vestibular, porque vocês precisam saber, tá? Porque todo livro de vestibular, qualquer concurso que vocês forem prestar, sempre vai cair essas obras. Então, a gente tem uma lista ali, gente, de livros que vocês têm que ler, tá? Aqui a professora já tá dando uma introdução para vocês, tá bom? Então, vocês já estão passando daquela leitura ali mais fantástica, ali indo para uma obra mais, uma linguagem mais jovem, tá bom? Então, se você tiver alguma dificuldade no vocabulário, pega o seu dicionário, pessoal, não tenha vergonha, tá? De fazer essa procura de vocabulário, que ele requer ali um pouquinho de atenção e uma linguagem mais profunda, tá bom? Então, ele é diferente. Eu sei que no outro bimestre a gente fez a leitura do Extraordinário, que é uma linguagem bem fácil de você entender. Esse aqui, se você não prestar atenção, se você não parar e se concentrar na leitura, você não vai entender, tá bom? Então, lá, gente, ó. Coube ao gaúcho, né, Moacir Scliar, fazer a ligação entre o Alienista de Machado de Assis com uma linguagem jovem e no tempo presente, tá? Vamos ver quem que ele era.
Ele era médico, gente, brasileiro e escritor. Olha que bacana, gente. Ele nasceu em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 23 de 1937, de março. Ele, gente, que bacana. A mãe dele foi professora dele, primária. Nossa, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, todos os meus anos de primário, eu fui alfabetizada pela minha mãe. Vocês não têm ideia quanta reguada eu levei, sabe? Porque eu tinha que ser a melhor da turma. Eu sentava na primeira carteirinha lá, sabe aquela escola rural? Antigamente era falar escola rural, municipal, tal, né? Então eu era filha da professora. Eu estudei todos os anos do primário com a minha mãe. Gente, então pensa, ele deve ter passado pelo mesmo que eu passei, mas eu agradeço muito a minha mãe por tudo que ela fez, tudo que ela exigiu. Gente, até hoje, assim, eu nunca vou esquecer sobre as capitais que eu decorei, gente, eu não entendi, eu decorei na época, porque quando um aluno errava, ela falava, qual que é? E eu tinha que falar. Então eu penso assim que ele passou pelo mesmo que eu, porque naquela época, né, a professora não é tão velha, eu tenho 15 anos, né? E naquela época a gente era, sim, tinha que ser o exemplo, né? Filho de professor. E ele foi alfabetizado pela mãe dele. Então, assim, a gente tem algo em comum, tá? Ele, gente, ele conquistou diversos prêmios literários, tá? Daí, gente, ele foi ser professor, né, na Brown, que é uma university, tá? Que fica lá nos Estados Unidos. Depois, ele foi também, gente, professor numa universidade do Texas, ok? Mas então, imagina, o cara era inteligente demais, né? Gente, depois que ele sofreu um acidente vascular cerebral, né, ele faleceu no dia 27 de fevereiro de 2011, tá? Então, se você não sabe quem que é o Moacir Scliar, hoje você já tá sabendo. Ele foi um médico, ele foi um escritor gaúcho, tá? Vamos ver um pouquinho sobre a ficha literária desse livro, pessoal. É muito bacana, quando você pegar um livro, você tem que, gente, pesquisar um pouquinho sobre a ficha literária do livro, tá? É bem interessante isso. Então, vamos lá. Qual que é o estilo? O que vem numa ficha literária do meu livro? Eu vou trabalhar qual que é o estilo, para quem que é esse livro, tá? Então, se vocês forem numa livraria, que agora a gente não pode, mas eu tenho certeza que vocês já foram com os pais de vocês em livraria, então são divididos, né? Então, na idade de vocês é uma literatura juvenil, tá? Qual que é o gênero? Esse gênero do nosso livro, a característica dele é um mistério, pessoal. É um mistério. Você não consegue ler o resumo dele e fazer a avaliação. Então, você tem que ler parte por parte, tá? Porque ele é um mistério. O foco narrativo é em terceira pessoa, tá? E o tempo é no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaguaí, tá bom? E aí, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens para vocês. Cada personagem ali, ele tem uma característica nesse livro, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre os personagens para vocês, só para vocês se situarem na história. Por quê? Eu vi que tá tendo muita dificuldade, assim, alguns alunos estão tendo muita dificuldade ao ler esse livro, mas isso é muito bom, porque isso aí, gente, está puxando o cérebro de vocês a pensar, a refletir, a analisar. Não é uma leitura ali, gente, que é fácil, ela é uma leitura já, gente, para vocês dar um passo ali, ó, para Machado de Assis, tá? Que é uma leitura mais específica para o nono ano, primeiro ano. Então, esse é o primeiro passo, tá? O Mistério da Casa Verde é o primeiro passo para uma leitura mais profunda de Machado de Assis, tá bom? Então, gente, nós temos alguns personagens nesse livro, tá? O primeiro personagem, que é o protagonista da história, é o Dr. Simão Bacamarte, tá? É um homem que vive para a ciência. Gente, eu aposto que depois dessa aula aqui vai ficar muito fácil, muito bacana de você ler essa história, tá? A Dona Evarista, gente, é uma mulher que não era nem bonita e nem simpática,
mas foi escolhida pelo Dr. Bacamarte como esposa, ok? Crispim Soares, gente, é o boticário da cidade, muito amigo do Dr. Bacamarte. O que é boticário da cidade? O que é isso aí? Gente, é uma linguagem, tá vendo que a prof falou para vocês? Que vocês precisam ter o dicionário do lado, que vocês vão ter que recorrer a um dicionário para saber. Eu não vou falar o que é boticário da cidade, mas tem a ver assim, ó, com o nosso sorriso, sabe? Assim, às vezes, né, pega batom, né, entendeu? Padre Lopes, um homem de muitas virtudes, era o vigário local. O próximo, gente, o barbeiro Porfírio. Ele é, dentro do conto, ele tem uma representação, gente. São assim, nós estamos trabalhando, né, aqui um conto, tá? Como a gente tem trabalhado as características do conto ao decorrer das nossas aulas, esse livro é um conto, gente, pelo amor de Cristo, tá? Então, você pega lá o livro, é que a prof não tá com ele aqui. Então, ele é um conto, tá bom? Gente, dentro desse conto, o barbeiro, ele representa uma ambição, sabe aquelas pessoas ambiciosas por poder, por algo? Ele representa isso, tá? Então, cada personagem da história, ela tem um significado e uma representação, ok? Relembrando, então vamos lá, não pode esquecer. O Mistério da Casa Verde é uma continuação da obra machadiana, passando-se de séculos. Então, ela foi escrita lá por Machado de Assis, depois o Moacir veio e colocou nos dias atuais. Gente, o que é a obra machadiana? São as obras do Machado de Assis. Prof, ai, prof, eu nunca vi falar em Machado de Assis. Não tem problema, tá? Vocês vão aprender isso no decorrer da vida estudantil de vocês, tá? Vocês ainda são oitavos anos. O Machado de Assis, gente, ele é considerado um dos maiores autores da literatura portuguesa, gente, tá? Ele serve de inspiração para outros artistas recontar as suas obras. E, gente, as obras dele continuam sendo adaptadas para novelas, teatros, cinemas, músicas. Na nossa aula Zoom eu vou apresentar uma música para vocês de Machado de Assis, tá? Então coloque isso na cabeça de vocês, que ele, assim, gente, ele escrevia de tudo. Ele é, assim, o nosso top, um dos números um. Ele participou da academia, ele tinha um lugar na Academia de Letras, ele escrevia conto, ele tinha uma facilidade, gente. Ele é considerado, assim, nossa, eu que amo literatura, assim, Machado de Assis para mim é tudo, sabe? É tudo, tá bom? Então, assim, não se preocupe se você não sabe. A gente vai aprendendo no decorrer das nossas aulas de oficina de leitura, tá bom? Só lembre, assim, que ele é um grande autor da literatura portuguesa, tá? Ele é nosso. Às vezes a gente vê alguns livros que os autores são de fora, né? Então, esses dois autores, o Moacir e o Machado de Assis, são nossos, são brasileiros, tá bom? Gente, então assim, ó, o Mistério da Casa Verde, qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo desse livro? Prof, por que a gente está lendo esse livro? Poxa, os meninos fazem isso. Gente, o grande objetivo desse livro é vocês fazerem uma leitura e uma interpretação. Prof, mas interpretação do quê? Eu não posso dar muito detalhes, porque tem gente que não leu ainda. Prof, não tem muita coerência. Tem. Se você fizer uma leitura aprofundada, tem. Gente, nós atualmente estamos na Casa Verde, tá? Então, pessoal, ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Quando você vai fazer uma leitura de um texto, você não tem que ler ela superficialmente. Você tem que ler e trazer para o seu dia, tá?
Então, adapta ela ao mundo atual. O que nós estamos vivendo e o que o autor falou há anos atrás, ok? Ele traz em forma de história ali, né? Até é engraçado a história e tal, os meninos e vai, ele quer ajudar todo mundo e ele, né? Mas hoje em dia tem muito a ver essa história, tá bom? Faça uma leitura crítica desse livro, gente. Eu quero meu oitavo ano ali, ó, bem crítico nessa leitura, tá bom? E aí, gente, dessa forma, a gente termina a nossa videoaula de oficina de leitura, tá bom? Terminando assim, falamos no modo geral sobre o nosso livro, O Mistério da Casa Verde. Peço desculpa para vocês por não terem um livro. A Prof não foi na escola buscar, tá? Porque a Prof também tem problemas de respiração, eu tenho asma, então eu tô proibida de sair de casa pelo meu filho, ele até não deixa eu sair por nada, gente, né? Pela pandemia que a gente tá passando. Mas assim, a capa bem ilustrativa, ela não chama muita atenção, né? A capa, ela traz uma ilustração meio verde, meia sombria ali, mas se você ter os seus olhos críticos, um olho de aluno da professora Ana, crítico, um leitor ali muito observador, você vai ver que a capa diz tudo para você, tá bom? Gente, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem, gente, não saiam. Vamos vencer juntos essa pandemia e logo, logo nós estaremos lá no colégio, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus.